Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, família Maná, Pastor Diego aqui. É muito bom estar com você em mais essa oportunidade para juntos estudarmos a palavra de Deus. E hoje é dia de Maná dobrado, hoje é dia de estudo adicional e vai ser muito especial. Alguns parágrafos aqui, algumas reflexões, vai ser muito especial. Então, eu quero já falar com você que está acompanhando este vídeo pelo YouTube. Por favor, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e também peço para todo mundo para curtir o vídeo, compartilhar e deixar o seu comentário aqui embaixo. Sabe por quê? Porque nós queremos alcançar os dois principais objetivos deste canal. O primeiro deles é fazer discípulos para o Senhor Jesus. E o segundo é ser um canal de bênçãos para a sua vida, tá bom? Então a gente conta com você, conta com essa parceria, não deixa para depois, faz isso agora, depois a gente acaba esquecendo, tá bom? Como sempre eu vou ler o nosso texto aqui na íntegra e depois a gente fala de coração para coração, combinado? Então vamos lá. Diz aqui, olha, Jesus, nosso sumo sacerdote, pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Em grego, a palavra para totalmente significa máximo, completo. Jesus nos salva. Devemos nos render a ele, reivindicando sua vitória para nós. Nossa fé deve estar nele, não em nós mesmos. Podemos resumir a força da expressão temam a Deus como o último chamado de Deus à humanidade para escolhê-lo como seu glorioso Deus, que será vitorioso sobre o mal, que se opõe a ele e a seu plano para a raça humana. Esse temor não se manifesta, pelo menos por enquanto, em terror e tremor, mas em alegre e amorosa submissão à lei de Deus e em adoração exclusiva a Ele. Nenhum outro poder deve ser reconhecido como digno de tal devoção e lealdade. Não há outras opções, porque o que se mostra no horizonte do conflito cósmico são as ações de poderes demoníacos destinados à extinção. O temor do Senhor é, portanto, um convite divino para estar do lado de Deus no conflito, a fim de estar diante de sua presença gloriosa, preenchido de alegria em eterna comunhão com Ele. Aí está o comentário aqui, o nosso, como é que podemos dizer, as nossas reflexões aqui, não é de hoje. Então, veja bem, eu já li aqui o texto na íntegra e agora a gente precisa refletir um pouquinho. Nessa semana, a gente conversou sobre esse tema geral, temam a Deus e deem glória a Ele. E a gente lembrou que esse temor não é de medo, tá? Agora, como não sentir medo de um Deus que é tão poderoso que pode fazer você perecer completamente, nunca mais voltar a viver? Hum? Como não ter medo de um Deus que a gente já viu que castiga, né? Um Deus que pune, um Deus que enviou as 10 pragas lá do Egito, um Deus que tira a vida de pessoas? Hum? Como não temer, como não ter medo de um Deus que lá no Apocalipse vai enviar 7 pragas sobre a terra? Como não temer? Um Deus que só com a sua glória já faz com que o ser humano seja fulminado. Como não temer, como não ter medo de um Deus desse aí? Como não ter medo de um Deus que no final vai punir os filhos desobedientes no lago de fogo? As pessoas vão queimar proporcional às suas obras. Já pensou isso? Como não ter medo disso aí? Como não ter medo do juízo final? Como não ter medo da perdição? Hum? Pois é.
Existe um texto que responde essa pergunta. E esse texto diz que o amor manda embora o medo. É importante você entender. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Eu vou abrir aqui para você, para ler o texto aqui na íntegra. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Estou abrindo aqui na minha Bíblia virtual. Diz assim o texto na íntegra. Está aqui na Nova Almeida Atualizada. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Olha isso. Olha isso aqui. João está falando sobre o que aqui? Qual é o tema que João está falando? Ele está falando que Deus é amor. É sobre isso que João está falando nessa perícope aqui, nesse trecho aqui de sua fala, né? Veja, ele começa esse trecho dizendo assim, no versículo 7 do capítulo 4, da primeira carta de João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E ele vai desenvolvendo esse pensamento até que chega nessa parte, onde diz assim: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. E é interessante porque trata justamente dessas questões que eu estou conversando com você. No versículo 17 diz: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, assim como ele é, também nós somos neste mundo. Aí está. Quando eu me relaciono com ele, quando eu me aproximo dele, quando eu estou nele, quando eu permaneço nele, eu vou conhecê-lo cada vez mais. E não tem por que temê-lo. Veja, é importante que a gente entenda que Deus ama o pecador. E ele odeia o pecado. Então, o que ele vai destruir, o que ele quer disseminar é o mal. É isso que ele quer acabar. E ele quer acabar com o mal por amor aos seus filhos obedientes. Essa é a questão. O mal precisa ser destruído. Inclusive, se você for aí para as histórias, para os filmes, séries, contos de fada, desenhos, você vai ver que para que o bem prevaleça, os vilões precisam ser destruídos. Você percebe isso? O grande conflito entre o bem e o mal, ele está em todo lugar, inclusive na arte. Pois é. A questão é de que lado eu e você vamos estar? Do lado vencedor ou do lado perdedor? Do lado de Deus ou do lado do diabo? Vamos deixar que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida ou a nossa própria vontade? Porque é aí onde está o cerne da questão. Veja, volto a dizer, eu acho que eu já disse isso aqui. Lúcifer
não foi incentivado por ninguém. Não havia um diabo antes de Lúcifer. Não havia um diabo que ficou atentando Lúcifer para cair, para pecar, para ir para o caminho do mal. Ele decidiu, ele escolheu um caminho diferente. E ele tinha esse livre-arbítrio para fazê-lo. A nossa situação é pior que a dele, nesse sentido. Porque, além de termos esse livre-arbítrio para escolhermos entre o bem e o mal, ainda tem um camarada atiçando você para disseminar o mal. Então, a nossa tarefa é mais complicada. No entanto, nós também temos o outro lado, o lado vencedor, o lado que vem vencendo e para vencer. Nós temos Jesus, que veio, morreu, derrotou o diabo, derrotou o pecado, derrotou a morte. Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Aí está. Ele está do nosso lado. Certo? Então, o que vem a ser esse temor, esse temer a Deus e dar glória a Ele, significa respeitá-lo, significa amá-lo, significa ter um afeto, uma reverência tão grande por tudo aquilo que Ele fez, faz e ainda fará por cada um de nós. Dar glória a Ele porque Ele venceu. Dar glória a Ele porque Ele nos concede a oportunidade de sermos vencedores também. Eu duvido que Deus irá desamparar uma pessoa que está de mãos dadas com Ele. Jamais. Aquele que segura nas mãos de Jesus e segue, esse aí não tem o que temer, porque ele está no amor, ele está com Jesus. Ele está caminhando com Jesus. Ontem nós estamos fazendo, no momento aqui no Distrito do Alto da Conceição, nós estamos fazendo uma série, nós estamos fazendo um evangelismo e eu também estou dando um estudo bíblico para alguém, uma pessoa que está enferma, não está podendo ir para o evangelismo, então estou indo na casa dessa pessoa e dando estudo bíblico. E eu estava dizendo para essa pessoa o seguinte, que o grande segredo está em estar perto de Deus. Enquanto Lúcifer, que a gente sabe que esse não é o nome dele, na verdade, né? Eu espero que você saiba disso. Esse não é o nome dele, é como se fosse um apelido. Lúcifer significa anjo de luz. Então, esse anjo de luz, que a gente não sabe qual é o nome dele exatamente, ele andava com Deus. Ele estava diante do trono de Deus, ele era um anjo cobridor. Ele era um querubim da guarda. Estava na presença de Deus o tempo todo. Foi no momento em que ele começou a se afastar que foi o problema. Veja, entenda assim. Deus é a luz. Ok? Deus é a luz. Quando eu me afasto da luz, o que é que acontece? Eu vou para as trevas. Eu vou para a escuridão. Não tem como. Ou você é uma coisa ou você é outra. Se você está perto da luz, você é iluminado por ela, você está na bênção. Agora, se você se afasta da luz, não tem como, você vai para as trevas. Então, se você está na luz, você é o mocinho da história. Você está junto com o mocinho, melhor dizendo. Você está ali como um coadjuvante, ok? Agora, se você vai se afastando da luz e vai para as trevas, você se torna um vilão. Você se torna o antagonista. Pois é, aí é onde está. Que caminho você vai tomar? Que decisão você vai tomar? O que é que você vai escolher? O caminho da luz
Estar junto de Deus ou o caminho das trevas? E essa escolha a gente faz todo dia. São as nossas obras que mostram para onde a gente está indo. Se a gente está indo para perto de Deus ou se a gente está se afastando dele. Se afastar dele é extremamente perigoso e pode ser fatal. Você entende isso? Então, agora chegou o momento de dizer sim para ele. Sabe por quê? Porque aqui na família Maná é assim. Todo dia é dia de dizer sim para esse Deus maravilhoso que nos ama tanto. Basta você dizer sim e ele promete te ajudar. Ele diz: não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita. Então, quando a gente se compromete com Jesus, ele também se compromete conosco. Pode ter certeza disso aí, ele é fiel. A parte dele você pode contar, basta que você faça a sua. Diga sim. Coloca um sim aí no comentário. É a primeira atitude diante daquilo que a gente conversou. Então, por favor, coloca sim aqui embaixo e permita que Deus ele segure na sua mão. E aí pronto. Aí tá tudo certo. Permaneça em Deus e pode ter certeza que você não será lançado fora. Ok? Esse é o segredo do sucesso. Permaneça orando, estudando a palavra e envolvido na missão de fazer discípulos. 3 coisinhas básicas, básicas. E no final, você será um vencedor ao lado de Jesus. Eu vou orar agora. Enquanto eu estiver orando, se estende a sua oportunidade de dizer sim para esse Deus tão maravilhoso, tá bom? Vamos orar. Grandioso Deus, querido e bondoso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de termos acesso à tua palavra, à tua vontade para a nossa vida. E aí está o caminho. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nos ajuda a andarmos nele, a permanecermos nele, porque temos a certeza que não há o que temer se nós estamos em Cristo. Não há o que temer se a cada dia a gente se torna íntimo de Cristo. Afinal de contas, Ele é amor. O Senhor é amor. Nos entregamos completamente em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter estado com você em mais essa oportunidade de estudarmos a Bíblia. É maravilhoso, é revigorante, é inspirador. Então, o meu desejo para você hoje é que você tenha um dia excelente, maravilhoso, um feriado, né, de Tiradentes, que você tenha, assim, esse dia que seja especial, mas não se esqueça, na presença do Senhor. Ele está sempre com você. Permaneça nele e ele vai permanecer em você também. E aí pode ficar sossegado. Não há o que temer, tá bom? Maravilha. Deus abençoe a todos. Eu me despeço de você que está aí no YouTube e vou continuar com o pessoal que está no Zoom, para a gente ter um breve momento de bate-papo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e amanhã novamente nós nos encontraremos. Eu vou colocar um vídeo aqui no canal a partir das 14 horas. Valeu, gente. Tchau, tchau.